Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 15 horas aqui em Paris. Cristiano Soares. E a marcar a atualidade desta quinta-feira, 2 de junho, estão os britânicos que ao longo de 4 dias comemoram o jubileu de platina da sua rainha. Isabel II foi coroada há precisamente 70 anos. O ministro francês da Administração Interna pediu desculpas pela utilização desproporcional de gás lacrimogéneo contra os adeptos da Champions e muitas são as vozes que pedem a demissão de Gérald Darmanin. Chegada prevista hoje à Rússia de Macky Sall para tentar desbloquear o estoque de cereais, o presidente senegalês e também presidente em exercício da União Africana têm encontro marcado amanhã com Vladimir Putin. No controlo técnico desta emissão está Hélène Dutroux-Rosset e o jornal começa agora. RFI, a Rádio do Mundo. Os britânicos, ao longo de 4 dias, comemoram o jubileu de platina da sua rainha. Isabel II foi coroada há precisamente 70 anos. Ela que preside a Commonwealth, o bloco anglófono do qual faz parte também Moçambique. Hélder Macedo, professor na Universidade de King's College de Londres, alega que a monarca é a pessoa mais respeitada do regime. Eu acho que ela é a única pessoa, ou certamente a pessoa mais respeitada da monarquia. Tem tido uma ação excepcional, extremamente interessante, muito criativa, discreta, é uma mulher extremamente bem informada das políticas e, sinceramente, não sei o que vai acontecer depois da morte dela, que não pode estar distante, não é? Quer dizer, inclusivamente, há boatos de que ela está doente, o que é natural nesta idade que ela tem, e que isto é, ao mesmo tempo, uma celebração do seu reinado e uma espécie de pré-despedida. Sente que há entusiasmo, há carinho, há fervor junto dos britânicos em relação a ela em torno deste jubileu? Em relação a ela, sem dúvida nenhuma. Em relação à monarquia, eu acho que a maioria da população britânica é monárquica, mas sem o mesmo fervor que têm em relação a ela pessoalmente. As palavras de Hélder Macedo, professor na Universidade King's College em Londres, aqui entrevistado por Miguel Martins. O ministro francês da Administração Interna, Gérald Darmanin, prestou esclarecimentos no final desta quarta-feira ao Senado, a Câmara Alta do Parlamento. Em causa o fiasco em torno da final, no sábado passado, perto de Paris, da Liga dos Campeões Europeus de Futebol, desafio ganho pelo Real Madrid contra o Liverpool, com registro de violentos desacatos. O governante pediu desculpas pela utilização desproporcional de gás lacrimogéneo perante milhares de adeptos sem bilhete válido para aceder ao estádio, mas Darmanin alega que tal permitiu evitar mortes. Ouçamo-lo. A imagem negativa deste jogo é uma ferida para o nosso orgulho nacional. É óbvio que as coisas podiam ter sido melhor organizadas. É facto que evitamos o pior, mas sem dúvida que devíamos ter podido antecipar mais. O gás lacrimogéneo permitiu salvar um certo número de pessoas que, se assim não fosse, podiam ter sido esmagadas. Ele provocou também muitos estragos junto de crianças. Vimos todas as imagens. Quero pedir sinceras desculpas por esta utilização não proporcional. Sanções serão aplicadas neste caso. Não me parece razoável extrapolar-se para o que poderá acontecer com o Mundial do Rugby ou com os Jogos Olímpicos, sendo que, manifestamente, é apenas no futebol e, mais especificamente, no futebol com clubes ingleses que ocorrem estes acontecimentos. A França organizou inúmeros jogos de rugby e de futebol de muito alto nível nestes últimos dias, semanas e meses, sem dificuldade alguma. E até com clubes franceses com os quais, às vezes, deparamos com algumas dificuldades. Foi, nomeadamente, o caso da final da Taça de França, alguns dias antes, e não constatamos aí as dificuldades que aqui se registaram. Gérald Darmanin, o ministro francês da Administração Interna, aqui dobrado por Miguel Martins. Eu lembro que já ontem o presidente francês Emmanuel Macron tinha pedido uma investigação transparente ao caos no recinto do Stade de France que acolheu a final da Champions. Muitas são as vozes que pedem a demissão do ministro francês da Administração Interna. Maputo 105 FM.
Chegada prevista hoje à Rússia de Macky Sall, presidente do Senegal e presidente em exercício da União Africana. Macky Sall tem encontro marcado amanhã, sexta-feira, com o seu homólogo russo Vladimir Putin, na cidade de Sochi. A deslocação acontece a convite de Vladimir Putin e a acompanhar Macky Sall está o presidente da Comissão da União Africana, o chadiano Moussa Faki Mahamat. A União Africana espera, assim, apelar ao desbloqueio do estoque de cereais e fertilizantes, cujo entrave afeta gravemente os países africanos. Em Moçambique, na semana passada, registaram-se incidentes em 5 distritos do norte do país, desde ataques a veículos a escaramuças de pequena escala. Houve também sinais de alguma sofisticação técnica por parte dos insurgentes. Foi avistado, por exemplo, um drone em Pemba e um dispositivo explosivo improvisado na Estrada Nacional número 380. O historiador moçambicano António Sopa descreve um processo rápido e violento que gera reações em cadeia. Toda aquela parte norte do Moçambique, o litoral e a zona Macua, vamos lá, que é de Nampula, foi uma zona que nunca foi grande aderente da Frelimo. Esta situação mantém-se até hoje, não é? Por causa das terras e também pela visão que a Frelimo teria sobre essas comunidades costeiras, sobretudo, consideradas assim uma espécie de assimilados, não é? Umas culturas diferentes, uma forma de estar diferente. Acho que antropologicamente nunca foi bem compreendido pela Frelimo. Depois, o governo português fez uma política para conquistar aquela população macua e, de uma certa maneira, conseguiu. Depois, a Frelimo, depois da independência, não conseguiu conquistar essas pessoas. Estas grandes empresas instalaram-se naqueles territórios, e já não estou a falar só das empresas do gás, estou a falar de outras grandes empresas, apoderaram-se de centenas de hectares de terra, não é? Em alguns casos até expulsaram as pessoas dali. É todo um processo extremamente rápido, extremamente violento, que gerou também reações em cadeia. António Sopa, historiador moçambicano, entrevistado por Lígia Anjos. Esta, de resto, uma entrevista que desenvolvemos mais à frente no espaço convidado. Em Roland Garros, o tenista norueguês Casper Ruud, número 8 mundial, apurou-se pela primeira vez para as meias finais do torneio ao derrotar o jovem dinamarquês Holger Rune em 4 sets no encontro que durou 3 horas e 15 minutos. Lígia Anjos. O número 8 do mundo, Casper Ruud, nunca tinha chegado à terceira ronda no torneio parisiense e o melhor registro em Grand Slam foi os oitavos de final no Open da Austrália. No ano passado, o jovem dinamarquês Holger Rune, de 19 anos, tinha afastado Stefanos Tsitsipas nos oitavos de final, cedeu ontem à noite em 3 horas e 15 do encontro. Ruud, o número 8 do mundo, junta-se ao croata Marin Cilic na meia final prevista para amanhã. O número 23 mundial Cilic alcança assim também ele o melhor resultado de sempre na terra batida parisiense, depois de ter chegado aos quartos nas edições de 2017 e 2018. Superou ontem o 7º da hierarquia ao fim de 4 horas e 10 minutos. No ténis feminino, Iga Swiatek regressa às meias ao afastar Jessica Pegula. A tenista polaca somou 33 vitórias consecutivas. Também a russa Dara Kasatkina alcança pela primeira vez as meias de um Grand Slam, depois de derrotar a compatriota Verónica Kudermetova nos quartos de final. Kasatkina está a competir com uma bandeira neutra no segundo Grand Slam de temporada por causa da invasão da Rússia à Ucrânia. Ainda em Roland Garros, o Grande Slam já está na reta final e na vertente de pares nos júniores, o português Henrique Rocha é o único lusófono ainda em prova. Em entrevista à RFI, Henrique Rocha mostrou-se feliz por chegar às meias finais. Hoje jogámos outra vez um bom jogo, entramos bem, podíamos ter feito logo o break no primeiro jogo e não o fizemos. Mas mantivemos-nos sempre bastante bem, não levámos nenhum break o jogo todo, que é muito importante para pares. E mantivemos-nos sempre com um bom nível, boa energia, sempre muito entrosados e sempre a falar um com o outro. E foi mais uma vez o mais importante no nosso par, e essa tal energia, jogar como equipa. Foi mais outro jogo muito bom e amanhã vamos ter as meias finais e estamos preparados. Estava à espera dessa fluidez, no fundo, entre os dois, para vencer. Eu sabia que ambos somos bons jogadores e ele é americano, portanto tem sempre uma descendência que joga bem pares e joga de facto muito bem pares, tem bom vôlei, tem boa resposta, serve bem. Eu também me considero um bom jogador de pares, cada vez a melhorar mais e acho que os dois juntos acabamos por criar essa tal fluidez e acabamos por jogar bem juntos porque entrosamos-nos bem como equipa. Como é que ande ver a meia-final? Fazer o nosso jogo acima de tudo, manter-nos confiantes. Portanto, nós estamos prontos para tudo e sabemos que eles são bons adversários. É as meias finais de um grande slam de pares. São os 4 melhores pares, teoricamente. Portanto, vamos com tudo e seja o que Deus quiser. Henrique Rocha, entrevistado por Marco Martins.